gente, estamos aqui, mais um assunto no canal do YouTube e hoje com uma pessoa especial. Você quer saber quem é? Mas antes se inscreva no canal, dá um like, ativa o sininho. Sorte a vinheta! Bom, voltamos, vou falar com essa pessoa, presta atenção, fisioterapeuta, professora, doutora Thalita de Castro, ei, tudo bom? E tudo minha bom? Cunhada, ou seja, fica com meu irmão. Bom, mas nós estamos, boa noite, tudo bom? Bom dia, boa tarde, aqui nós não temos horário, nós, né? Sim. Obrigado, viu? Nós vamos bater uma prova importante, que essa semana, que dia que hoje é domingo, hoje é dia 3 de outubro, e dia 1º foi o dia do idoso. E nós vamos falar sobre algumas situações que acontecem na vida da gente, né? Primeiro passo, essa questão de idoso. Exerce um preconceito muito grande, né? Mas por que exerce preconceito? É errado falar idoso? Não, não é errado falar idoso. A questão é que as pessoas pensam na palavra idoso de alguém muito incapaz, muito fragilzinho. E não é verdade, muito né? velho. É, e não é verdade. Deve ser alguma coisa, eu acho, no meu pensamento, tá, gente? É como se fosse uma classificação. Por exemplo, nenê, você é bebezinho. Sim. Depois você vira criança, depois você vira jovem, você vira adulto e vira idoso. Exatamente. É, mãe? É assim? É verdade. Ei, palmas aí! Bom, hoje eu quero falar com você, Thalita, de um assunto que eu já, graças a Deus, tenho muitos que acessam a gente no canal do YouTube, né, que são idosos, mas também tem muitos netos, filhos que nos acessam aqui. E a gente quer dar umas dicas importantes para vocês, principalmente eu sei que tem um idoso na sua casa. Por exemplo, eu fui fazer esse dia um negócio à tarde de bipedância. A minha idade corporal, acho que é assim que eu falo, deu 65 anos. Então já tá quer dizer, idoso, já tô idoso. Já Falar tá nisso, a partir de que idade que é idoso? 60 anos. No Brasil, 60 anos. Isso, fora eles colocam 65. Ah, viu? Tem idade certa. Então eu falta 15 ainda para chegar aí. E vou chegar com muito orgulho, com muita vitalidade. Pelo menos é o que a gente sempre imagina da forma que a gente quer chegar. Mas a gente sabe que, é claro, a idade vem, a mobilidade da gente vai ficando um pouco mais fragilizada, que é natural. Né? E eu, por exemplo, eu já sou meio desastrado mesmo. Então eu tropeço para qualquer lugar, eu caio, essas coisas. Quando a gente é idoso, as quedas já têm um grande perigo, né? Elas aumentam. E o mais interessante é que acaba que 70% dessas quedas acontecem dentro de casa. E é por isso que é um fator que a gente pode tomar um cuidado, dar uma orientação para diminuir isso, né? Então assim, as quedas acontecem ou por motivos internos, que às vezes é um idoso que toma uma medicação, então o familiar tem que ficar muito atento a isso, porque tem medicação que deixa o idoso mais sonolento. Há algumas doenças que já fazem com que eles caiam mais mesmo, né? Porém tem os fatores que são externos, que é o ambiente onde eles vivem, onde eles dormem, e isso a gente pode ajudar bastante. É meio que se mudar uma situação, por exemplo, a pessoa quando ela vê um casal, que eles estão começando a vida, a casa é aquela bagunça, né? Tem tudo jogado para os cantos, no começo, às vezes, casamento. Aí nasce a criança, opa, temos que mexer na casa. Exatamente. Não pode ter uma bolinha, porque senão a criança pode engolir, cuidado com a moeda. Eu, quando nasceu o Enzo, a gente comprou aqueles negócios de colocar assim para poder abrir as portas, para não prender dentro, é uma preocupação. E quando fica idoso, muita coisa tem que tirar. É a mesma coisa. Então assim, a gente pensa muito na parte de iluminação, porque ele já tem essa tendência de ter um problema visual. Então, no quarto, ter um interruptor, um abajur bem próximo, que se eles acordarem à noite, porque eles têm a tendência de acordar à noite, eles já ligam a luz e para poder sair. A cama ou qualquer outro mobiliário, uma poltrona que gosta, né, de dar sempre uma poltrona mais confortável para o idoso. Esse conforto só vai existir se essa poltrona for adequada. Então, um assento mais alto, lugares para apoiar o braço, que vai facilitar para eles se levantarem e não ter perigo de queda. Aquelas barras de apoio são ótimas e podem ser colocadas em vários lugares da casa. Mas essa barra é engraçada, que existe um preconceito muito grande, cara, não existe?
Tipo assim, não, vai colocar a barba porque eu tô vendo, não tô me aguentando, mas acho que é questão de cuidado. Isso é questão de cuidado, mas isso daí tem pra tudo, né? Tem pra tudo. Às vezes a gente indica uma bengala, tem a bengala que tem aquelas 4 pontinhas, e aí eles ficam, não quero usar. Só que o que é interessante? Aí se você tem um profissional que pode ajudar até a família, não é só o idoso não, a gente consegue mostrar pra eles que tem mais facilidade do que prejuízo, então eles acabam depois se adequando a tudo isso. Então daí eles começam a ver que com a bengala fica mais fácil, então eles usam a bengala. Então essas barras de apoio eles também começam a sentir, poxa, agora eu consigo ir no banheiro sozinho, tomar um banho sozinho, porque a gente coloca, né? Exatamente, daí eles conseguem ter mais independência. E todo mundo quer ficar sempre o mais independente possível. E também porque ficam essas coisas, né? Geralmente vó, mãe, pai fica preocupado, vamos dizer, de incomodar, né? Sempre essa frase, não quero incomodar ninguém, eu tô bem, mas a gente tem que botar a mão na consciência e pensar, toma cuidado, né? E no caso, por exemplo, tapete. Tapete é um perigo, na verdade nem deveríamos utilizá-lo, né? Se tiver muita necessidade, sempre o tapete emborrachado. Mas eu costumo pedir que tirem do quarto ou até mesmo do banheiro. Esses dias mesmo eu orientei, eles colocaram porque achou que por causa do frio, na época de frio, colocaram do lado da cama, porque quando ela descia ela colocava o pé no tapete. Só que daí, exatamente, eu falei, vamos prestar atenção que quando ela levanta esse tapete sai do lugar, e daí ela fez e aconteceu mesmo, e daí eles falaram, é verdade, melhor tirar. Então acaba tirando, porque coisas que a gente acha que traz conforto, na verdade pode trazer o perigo junto, né? E a gente tem que prevenir essas quedas. Eu não sei se essa resposta você vai ter, porque é meio exagero uma pergunta dessa, mas existe alguma porcentagem de quedas e através a porcentagem de quedas, e dessas quedas a pessoa tem que ir para um hospital? Então, o que acontece, eu não sei te falar em porcentagem, mas a maioria das quedas que acontecem é indicado a gente levar o idoso para o hospital, porque muitas vezes a gente não entende o que pode ter acontecido internamente. Por exemplo, bate uma cabeça, você fala, não a gente vai bateu na nada com o gelinho. Exatamente, e a cabeça é o mais grave, porém outras articulações também, quantas fraturas de quadril a gente tem, e quanto antes eles vão ao socorro, menos prejuízo eles têm, né? E a cabeça a gente nem precisa falar, a gente pode estar aí ocasionando um traumatismo craniano. E muitas vezes na hora o idoso tá bem, depois que vai passar algumas horas pode acontecer algum inchaçozinho dentro da cabeça, e a hora que desencadeia tudo. Exatamente, então o quanto antes ele vai para um cuidado, para um socorro, que seria um hospital, melhor para ele, que daí o médico vai saber avaliar, vai saber fazer um exame quando for necessário, e daí já tira também todas as dúvidas em relação à queda. Bacana. Então, gente, além dessa dica, não só para idoso, mas você que tem um idoso na sua casa, você que é jovem, você que cuida aí do seu avô, do seu pai, mãe, ou seja, você tem um idoso na sua casa. Observe essas dicas que são, assim, a princípio no dia a dia a gente fala, não, bobeira, o tapetinho tá vendo, tem um degrauzinho, porque, por exemplo, você pega muitas casas antigas, né? Sim. Que tem aquele degrau, aí a gente mesmo no dia a dia, a gente se distrai, você pisa assim fora, escada, um trem que é muito perigoso, né? Então, exerce um cuidado muito grande aí. E no caso, a gente sabe, por exemplo, eu lembrei agora do vô, ó, você vê o perigo da queda. Lembra quando o vô quebrou o fêmur? Gente do céu, meu avô, o Antônio Prado, uma vez ele quebrou o fêmur. Graças a Deus ele passou tranquilo, ficou muito mal, tudo, mas passou. Mas a maioria não aguenta, né? Porque é um local. É uma cirurgia grande. Então, dependendo da idade do idoso, às vezes ele tem outras doenças que são as comorbidades, então às vezes o idoso já tem um problema de pressão, um problema de coração, e daí ele vai ter que passar por uma cirurgia grande, então é mais grave. Agora tem uma coisa que acontece muito, e eu vejo, porque vocês sabem que a gente viaja o Brasil inteiro e a gente se encontra com muito idoso também. Participei de vários encontros, também dei aula de salão, participei de encontros, mas existe uma coisa que é o seguinte, às vezes parte até, infelizmente, um pouco da família. Por exemplo, às vezes o idoso ele tem uma queda ou uma torção e vem precisar de uma fisioterapia. Ninguém leva, não, você é bobeira, não sei o que. É necessário, né? É necessário. O fisioterapeuta ele pode ajudar muito, né? E em vários âmbitos, olhando
pro idoso numa totalidade, né? Tudo que ele precisa. O fisioterapeuta ele consegue fazer treino quanto a equilíbrio, então a parte motora, um fortalecimento muscular. Nem todos os idosos têm aquela habilidade de fazer uma atividade física. O meu sogro joga tênis todo dia, tá com 81 anos. Que existem pessoas que têm uma idade mais avançada, mas são completamente independentes e melhor do que muitos. O vô era também, mas exatamente. Agora, alguns, eles já precisam de uma ajuda um pouquinho maior, né? Para eles preservarem essa independência. E aí o fisioterapeuta, ele é esse profissional mais indicado, que ele vai trabalhar tudo isso com o idoso, né? Então ele vai trabalhar a parte motora, com exercício, vai trabalhar essa parte de equilíbrio. Então a gente faz algumas atividades que vai trabalhar até a parte da memória, que tudo isso vai compor aquele idoso para ele se tornar o quanto mais independente possível, que é isso que eles gostam, né? Falando agora das mulheres, em que momento você acha que a família, ao ver, porque tem muita senhorinha que gosta de cozinhar, a avó, por exemplo, sai do fogão. Sim. Mas eu acho que chega um determinado momento que é um negócio que se torna perigoso também, se queimar, cai um óleo, né? Em que momento você acha que a família, quando perceber, é bom conversar, falar, olha, deixa que a gente mexe agora. Tem algumas coisas como, às vezes, indo para a parte da memória, quando aquela senhora começa a esquecer o fogo ligado, o familiar percebe. Eu já tô assim. Tem esse problema também. Às vezes aquela senhorinha que já ia à missa sozinha e não tinha problema nenhum, e de repente ela vai e de repente esquece o caminho da casa. Então você começa a ver que começa a ter esses problemas de memória e daí se torna perigoso a fazer qualquer atividade, né? A cozinhar, a gente fala por mexer com fogo, mas também muitas coisas que usa faca e entre outras coisas. E quando até a locomoção começa a ficar mais difícil, vai ali aquela senhorinha, ela já tá com um pouco mais de dificuldade de se locomover e aí ela pode tropeçar e estar nesse ambiente onde oferece mais risco, né? Que é a cozinha. E aí é a hora que, com um jeitinho, porque nenhum idoso gosta que aponte o dedo pra ele e fala, você não pode mais, né? Isso é danado. Exatamente. Bom, é o seguinte, nós estamos acabando o papo aqui, eu queria que você deixasse suas redes sociais, falasse um pouquinho do seu trabalho, né? Que hoje você está aqui na Unital, em Taubaté, né, interior de São Paulo, mas você deixasse o seu contato, se alguém quiser. E vocês que estão assistindo, se vocês quiserem saber mais coisa, pergunta que depois nós gravamos outro vídeo para vocês. Tá com alguma dúvida em relação à fisioterapia, a questão dessas coisas que nós falamos aqui, você deixa aí qual que é a rede lá social. Então, pela Unital, né, daí entra nos contatos lá do site da Unital. Certo. Tem os cursos que eu dou sobre o idoso, que é sobre a síndrome da fragilidade no idoso. E também tem um outro curso, porque eu trabalho com idoso e com pacientes com dores crônicas. Então tem o curso de agulhamento seco, né? E aí você consegue todo esse contato pelo link da Unital, cursos de extensão, né? E aí, minha rede social é o Instagram, que é Físio doutora Thalita Castro. Depois qualquer coisa se der, a gente deixa lá. Tá aqui, só marcar. Exatamente, que às vezes a gente dá uma confundida na ordem. Mas aí lá vocês podem também me chamar pelo direct e eu respondo qualquer dúvidas que a gente possa esclarecer. Bom, gente, então obrigado, Thalita, Deus lhe pague. Certeza nós vamos fazer outras entrevistas aqui. E eu queria falar com você que está do outro lado uma coisa muito importante. E, em primeiro lugar, que você nunca se esqueça que esse idoso que está aí na sua casa, ele viveu a vida inteira para cuidar de você, para te dar amor, para te dar carinho, para te dar respeito, dignidade. Então, se hoje você precisa, de uma certa forma, cuidar de um idoso, sinta-se orgulhoso também, né? É claro que tudo que ele fez, com certeza, ele fez sem pensar em receber em troca. Mas chega um determinado momento da vida que, infelizmente, a gente vai precisar um pouquinho do apoio de alguém. Então, ame até o último momento, né? A gente fez isso, então não deixe, gente, não deixe de amar a sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe, porque a vida é tão curta, ela é assim, ó, um sopro, e vocês sabem que eu tô falando a verdade. Então, ame. Nós vivemos um momento tão difícil que é a pandemia, estamos retomando e os cuidados continuam aí. Não se esqueçam, é claro que nós dois aqui já estamos vacinados, a gente já tem um núcleo de convívio
que é a nossa família. Então a gente toma esse cuidado também, tá bom? Ó, um beijo. Quem gostou, se inscreve no canal, dá um like, ó, e compartilha o vídeo. Obrigado, Thalita. Valeu, gente! Eu virando a carta de cabeça pra baixo, ela fica em pé de novo. É verdade, você vê. Vira pra você ver, olha. Olha, é verdade, hein? Nossa, Isso é César, mágica. eu não tinha reparado. Olha, vou virar, olha. Olha, Olha. A minha não faz isso, Olha, não muito acontece. bom Não mesmo. acontece. Acontece? Não acontece. Olha, não E a sua tá acontece. estragada, É um manda aqui, ó. devolver. Olha, Oi, não não vi. vira, vira. Nossa, não vira.